Os assuntos em debate na sessão plenária da quinta-feira. O deputado J. Pinto destacou as ações do governo itinerante. E o deputado Rubens Pereira Júnior apresentou indicação ao Tribunal de Justiça para a criação de varas especializadas de saúde. As atividades do governo itinerante foram destacadas pelo deputado J. Pinto. O parlamentar anunciou que durante a viagem o governo estadual inaugurou um hospital e garantiu apoio ao projeto Diques da Baixada. Terça-feira, onde em Matinha foi inaugurado mais um hospital. E também, pelo anúncio da governadora, já da licitação dos diques da Baixada Maranhense, que será dia 10 de setembro, essa grande obra, que será a maior obra da Baixada Maranhense de todos os tempos. O deputado Rubens Pereira Júnior apresentou uma indicação direcionada ao Tribunal de Justiça do Maranhão para a criação de varas especializadas em saúde. O que nós estamos, então, dando entrada, senhor presidente, é uma indicação ao senhor presidente do Tribunal de Justiça, Guerreiro Júnior, no sentido de que sejam implantadas no Maranhão varas especializadas em acesso à saúde pública. A especialização pode propiciar decisões mais adequadas e precisas, por serem termos extremamente tecnicistas, por ser uma área extremamente especializada. A tendência, cada vez maior, é de um judiciário amplo, que atenda todas as áreas, todos os segmentos e, consequentemente, um judiciário mais especializado. O deputado Estênio Rezende comemorou o anúncio feito pela Sinfra, Secretaria de Infraestrutura Estadual, referente à restauração de estradas que vão beneficiar a região de Balsas. Eu quero aqui louvar aos técnicos da Secretaria pelo desprendimento, pela garra, pela luta e principalmente pela bravura de fazer esse projeto o mais rápido possível, haja visto que, sem dúvida nenhuma, é um grande benefício que vai atender toda a população de Balsas. A situação da operadora de saúde privada Unimed foi debatida pelo deputado Bira do Pindaré. De acordo com o parlamentar, o Ministério Público e o PROCON devem ter ações mais enérgicas nesse caso. Eu acho que é preciso ter uma ação mais enérgica por parte do PROCON, aqui no estado do Maranhão, por parte do Ministério Público, a Promotoria do Consumidor, e eu penso que deveríamos também puxar uma discussão aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Eu proponho que a gente faça uma audiência pública, um esforço conjunto das comissões de Direitos Humanos, da Comissão de Saúde, da Comissão de Direitos Econômicos, que eu presido, um esforço conjunto de várias comissões para chamar a Unimed para a responsabilidade. A crise na Unimed também foi tema do pronunciamento do deputado Otelino Neto. O deputado elogiou a iniciativa da promotora de defesa do consumidor, Lídia Cavalcante, que está encaminhando o caso ao Ministério Público Federal. Muito feliz foi a iniciativa da promotora do direito do consumidor, Lídia Cavalcante, que vai encaminhar o caso para o Ministério Público Federal, porque avalia a promotora, e eu acho que ela tem razão, que também existe uma omissão da Agência Nacional de Saúde, porque já se prolongam por vários anos, a ANS fez alguns termos de ajustamento de conduta com a Unimed, e a Unimed não cumpriu e nada foi feito. Ou seja, a Unimed desrespeita os seus usuários, os contratos com os hospitais são cancelados e o usuário só sabe disso quando vai procurar o hospital, quando vai procurar um médico para receber o atendimento. O deputado Marcos Caldas convidou os colegas parlamentares e a sociedade em geral para comparecerem à audiência pública que vai debater a reforma política brasileira. O evento vai reunir palestrantes das mais diversas áreas e fará encaminhamento ao Congresso Nacional de um relatório com o posicionamento do Maranhão sobre o assunto. Toda a discussão que vamos ter aqui nessa casa, junto com todos os poderes do Maranhão e junto com a sociedade e a classe política, deputada Elisiane, possamos formar aqui um relatório para que possamos levar até Brasília, para entregar em mãos do presidente da Comissão Nacional que vai discutir, que está discutindo a reforma política, para que o Maranhão também dê sua contribuição, para que o Maranhão não fique de fora.
Bom, o deputado Marcos Caldas, presidente da Comissão de Reforma Política, falou aí sobre o painel que vai começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, convidando todos os parlamentares, várias entidades vão estar sendo representadas aqui nesse painel. Então, daqui a pouquinho, no plenário da Assembleia Legislativa, início do painel sobre reforma política. Evento organizado pela Comissão de Reforma Política da Assembleia Legislativa, que tem como presidente o deputado Marcos Caldas. A ideia é difundir informações entre as instituições, entre a população, sobre a reforma política. E como fruto desse evento, desse painel, a Assembleia enviará ao Congresso Nacional um documento com a proposta do Estado sobre a reforma política, assunto que está na pauta da Câmara Federal. O Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral e Administrativa fez uma pesquisa que aponta que 85% dos entrevistados são favoráveis à reforma política, já valendo a partir das eleições do próximo ano. Essa mesma pesquisa quer que esse projeto de reforma política seja um projeto de iniciativa popular. Portanto, seria o 6º projeto de iniciativa popular no Brasil. Portanto, o comitê está coletando assinaturas por todo o país para que esse projeto seja um projeto de iniciativa popular. Bom, a discussão está colocada aí na agenda social. Essa reforma deve valer, né? Segundo a pesquisa, deveria valer a partir do próximo ano. Vamos ao vivo com o repórter Vônis Mascarenhas, que tem todos os detalhes da programação do painel sobre reforma política, que começa daqui a pouquinho às 9 da manhã. Bom dia, Vônis. Bom dia, Cristiane. Já foram convidados para participar do painel sobre reforma política integrantes do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, dos partidos políticos e da classe política em geral, além, é claro, de diversas outras entidades e instituições. O painel sobre reforma política tem início às 9 horas da manhã com a Comissão de Reforma Política e a apresentação dos objetivos do painel. Às 9h30 temos o subtema 1, Reforma Eleitoral, com expositores José Bernardo Rodrigues, presidente do TRE Maranhão, e Juraci Guimarães, com o objetivo de debater as reformas das regras atinentes à eleição, notadamente no que diz respeito à propaganda eleitoral, debater também a forma de desburocratização da campanha. O relator é o deputado Edilásio Júnior. Às 10h40, subtema 2, tipos de financiamento de campanha. Expositores Wagner Cabral, cientista político, professor de História da UFMA, além de Mário Macieira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, com o objetivo de debater os mecanismos de financiamento eleitoral. O relator é o deputado Neto Evangelista. Às 14h, subtema 3, reforma partidária, com expositores Flávio Braga, presidente do Instituto Maranhense de Direito Eleitoral, além de Carlos Couto, com o objetivo de debater as reformas pontuais do sistema partidário e os mecanismos de democratização dos partidos. O relator é o deputado J. Pinto. Às 3h25, subtema 4, com sistemas eleitorais e modelos de representação. Os expositores são José de Ribamar Froy Sobrinho, corregedor regional eleitoral, e Carlos Eduardo Lula, consultor legislativo da Assembleia do Maranhão. O objetivo é debater os sistemas eleitorais para a eleição legislativa, a duração do mandato e a reeleição para cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, tendo como relator o deputado Roberto Costa. O encerramento do painel sobre reforma política promovido pela Assembleia tem previsão de encerramento às 4h35 da tarde. Cristiane. Obrigada, Vônis, pelas informações. Só lembrando que, como fruto, né, desse evento, desse painel sobre reforma política, será organizado um documento com a proposta do Estado para o Congresso Nacional sobre a reforma política que o Estado quer. Bom, a gente vai ver no próximo bloco uma entrevista com o desembargador José Bernardo Rodrigues, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, um dos palestrantes desse painel. Dúvidas para abrir uma empresa? Lidar com fornecedores? Controlar o dinheiro? Enfrentar a concorrência? Calma, acesse o portal de educação à distância do Sebrae. Cursos de empreendedorismo, equipe de tutores e o melhor, é grátis. O que você aprende no mundo virtual, aplica no mundo real. Acesse e inscreva-se. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso,
Na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Os debates, discursos, votações, o dia a dia do Parlamento Maranhense, você acompanha na TV Assembleia. Direto do plenário na Gibi Aikel. Fique ligado nas transmissões das sessões plenárias, segunda, às 16h, e de terça a quinta, 9h30 da manhã, com reprise às 18h. TV Assembleia, o Legislativo até você. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. TV Assembleia, canal aberto digital, canal 51.2 e também pela TVN, canal 17. Você pode acompanhar todos os programas e todas as notícias do Parlamento também pela internet, na página da Assembleia Legislativa. Lembrando você que a TV Câmara e a TV Senado já estão em sinal aberto digital também aqui no Maranhão. TV Senado 51.1 e TV Câmara 51.3. E nós vamos entrevistar agora o desembargador José Bernardo Rodrigues, presidente do TRE Maranhão, que vai ser um dos convidados, um dos palestrantes desse evento sobre reforma política. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cristiane. Bom, nós vamos falar sobre, o senhor vai falar sobre reforma política, né? Reforma eleitoral, né? A reforma eleitoral que com certeza é impactada, né, por toda essa discussão da reforma política. É possível no Brasil de hoje popularizar mais as discussões tanto sobre a reforma eleitoral quanto sobre a reforma política? Reforma eleitoral e reforma política. Se tratando de reforma eleitoral, Cristiane, posso até fazer uma pequena brincadeira. Reforma eleitoral ou reforma de eleitor, porque nós temos como ponto fundamental o eleitor. Quaisquer que sejam as normas, as regras que nós venhamos a criar e impor para a organização das eleições, ela tem que passar pela consciência do eleitor. Então, para poder chamar a atenção para esse ponto, nós vamos ver a lei da ficha limpa, uma lei extraordinária que abrange um número muito grande de atividades não aceitáveis, mas que mesmo assim, candidatos postos à escolha do eleitor e que publicamente tidos como fichas sujas, receberam votações expressivas. Então, já me preocupa um ponto na reforma eleitoral. Reforma eleitoral ou reforma do eleitor? Ou seja, é necessário que haja essa mudança de cultura desse eleitor e o processo de difusão de informações, ele é fundamental? Indiscutivelmente. Muitas pessoas me questionam o voto obrigatório. E eu não tenho uma explicação muito plausível e respondo com uma pergunta. Se o voto em sendo obrigatório no Brasil, implicando em crimes por determinadas práticas, quando se troca o voto, se vende o voto, essas coisas que nós sabemos que acontecem muito. Se mesmo assim, sendo crime, que levam à punição de até 4 anos de reclusão, mesmo assim nós temos notícias de que eleitores vendem votos e candidatos compram votos. Se a eleição for livre, como seria isso? Se em havendo punição nós temos essa conduta, agora vamos imaginar se ela vier a ser livre, sem punições, como o eleitor vai se comportar? Então, você vê que tudo redunda em se tratando de processo eleitoral, o ponto fundamental, o coração, a parte indiscutível é o eleitor. Bom, a gente tem muitas dicotomias nesse país, desembargador. É um país onde a gente ainda tem um alto índice, né, de eleitores analfabetos, onde a gente tem uma alta taxa de desemprego, onde a gente ainda tem políticas emergenciais que cobrem hoje boa parte da população por falta desses empregos e de políticas sociais, né? Essas políticas emergenciais estão aí como Bolsa Família. E isso, né, no estado do Maranhão se destaca, né, no número de famílias que recebem esse Bolsa Família
e esse beneficiado por essas políticas emergenciais, ele é o eleitor, mas é também aquele que sofre com a ausência de políticas públicas. Portanto, seria muito prematuro a gente dizer que o nosso país ainda precisa caminhar muito para chegar a esse ponto do voto não ser obrigatório, ou seja, que o cidadão vá com a consciência de que vai votar em quem, em qual partido. É verdade, Cristiane. Veja só, todas as vezes que eu tive a oportunidade, como presidente do TRE, de me dirigir aos meus concidadãos, eu fiz questão de situar a importância do partido político, da política no Estado democrático de direito. Aliás, esse é um dos fundamentos de sustentação da democracia, estando, inclusive, no artigo 1º da Constituição. Então, o partido político é fundamental, a política é fundamental. E eu não tenho criticado diretamente a conduta dos políticos, mas eu tenho perguntado se a política, eu perguntava sempre, se a política que está sendo feita, porque é necessária para oxigenar a democracia, se esta seria a política aceitável para o povo. E o povo veio depois, não foi pela minha incitação, mas veio depois e disse que não. O comportamento, a conduta, a política é fundamental, mas a atuação política, esta não está sendo fundamental, não está sendo eficiente, não está sendo adequada aos anseios da sociedade e ao progresso da nação. Então você verifica que nós precisamos exatamente evoluir em todos os sentidos. Não significa que pelo fato de ser analfabeto não se seja inteligente. Há muitas pessoas muito melhores de vida do que eu, que estudo há 500 anos, estou exagerando, estudo há 500 anos, não sou rico, não tenho sucesso na minha vida profissional, mas não tanto quanto pessoas que mal sabem assinar os nomes. E são pessoas de bem, competentíssimas e progrediram e ajudam o país com as suas empresas, com os empregos que criam, movimentando a economia e fazendo uma série de coisas que eu mesmo não posso fazer porque estou preso nos limites das minhas atividades profissionais. Então não se pode falar, depositar no fato do analfabetismo essa conduta desleal que existe entre eleitor e certos candidatos. Mas assim há a necessidade de uma evolução também espiritual, uma evolução também de conhecimento da própria vida. As pessoas estão muito assim, acostumadas só a brincar, depois eu faço, deixa para depois. Então esse sentimento de responsabilidade. Eu me lembro sempre da última alguma coisa, um desastre que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos, pouco antes das eleições, do pleito eleitoral que elegeu Obama. E eu via as pessoas, mesmo misturadas com aqueles destroços, em filas enormes para votar na eleição dos Estados Unidos, numa eleição que não é obrigatória. Mas as pessoas têm uma consciência de que precisam ir lá. Precisam para poder cobrar, então, do eleito. A necessidade da consciência da escolha e da vigilância. Se vota e assim se vota, sem mais nem menos, e não vigiamos, não cobramos, não estamos atentos para o que está acontecendo. Bom, desembargador, a pesquisa do Comitê Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral e Administrativa mostra que 85% das pessoas que foram entrevistadas, elas querem a reforma e querem uma reforma urgente, já valendo para o próximo ano. Como é que o senhor vê aí o resultado dessa pesquisa? Mesmo a reforma política sendo um assunto extremamente complexo, que ainda está em discussão dentro dos próprios partidos, entre as instituições e no Congresso Nacional. É uma reforma fundamental que não está em lei nenhuma. É a reforma do comportamento. O que a sociedade pretende, que aliás é o que, graças a Deus, eu tenho feito na minha vida inteira, é respeitar o cargo que eu desempenho, o cargo que eu exerço. Então, a sociedade não suporta mais qualquer que seja o agente político, o agente público, apenas que seja honesto, cumpra, bata o ponto na entrada, o ponto na saída e depois vá para casa. O que acontece? O que acontece? Se está a exigir, você é agente público, você tem que dizer o que você está fazendo, como está fazendo, por que está fazendo e fazer muito mais do que um mero empregado. Mas agir como cidadão e, de preferência, cidadão cristão. Bom, a gente tem se questionado muito, né, tanto como cidadão comum, né, tanto
como instituição e a respeito do sentido, né, do Estado democrático de direito, né? Esse Estado democrático de direito que é a própria ordem, mas um Estado democrático de direito que também deixa esse cidadão comum sem direitos. E a gente tem visto aí essas manifestações todas nas ruas, né? A população questionando, né, essa ordem. Como é que o senhor vê isso, né? Quer dizer, o conflito ele é necessário, né, nesse Estado democrático de direito, a imposição da opinião, o confronto, o questionamento do próprio Estado. Como é que o senhor vê essas manifestações? Chegando a um quarto de século, a Constituição de 1988, chegando agora a 25 anos, eu vejo que hoje a sociedade já está se conscientizando do seu verdadeiro papel como cidadão. O cidadão não pode ser apático, ele tem que participar, tem que cobrar, tem que atuar. E essa primeira parte, a primeira coisa boa. Agora, misturando-se com isso que é muito bom, existem coisas que não são boas. E essa depredação, esses ataques assim injustificáveis, não é isso que vai fazer a mudança. Isso pode causar até retrocesso, esses ataques injustificados. Agora, as cobranças. Isso significa que o povo já sabe que, em tendo votado em Cristiane Moraes, ele está acompanhando os passos de Cristiane Moraes. Então, a Justiça Eleitoral, inclusive, através do trabalho dos técnicos, trabalho extraordinário que está sendo copiado pelo Brasil afora, ele mostra o desempenho eleitoral dos candidatos, a quantidade de votos, os locais onde ele votou, e isto está à disposição de todos os cidadãos. Basta entrar no site do TRE, ele vai saber, Cristiane Moraes foi votada em tal lugar, teve muitos votos, o que é que ela está fazendo lá na Câmara? É preciso que, por exemplo, os vereadores, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, tenham também a consciência de que não é só para criticar o executivo, é para apresentar projetos execuíveis, não simplesmente pedir coisas que sabe que não vão ser atendidas pela falta de base, pela falta de condições de atendimento. Muitas vezes o parlamentar ele pede ao governo coisas que talvez até saiba que não são coisas que possam ser alcançadas logo agora, mas há uma certa coisa. Eu já pedi, então deixa para lá. É preciso que os projetos sejam razoáveis, sejam execuíveis. Eu me lembro, Cristiane, que ali perto daquele viaduto ali da Liberdade, ali na Kennedy, ali há muitos anos, o material, a caçamba, ia pegar o lixo que era colocado perto daquela alça que sobe para poder pegar o Monte Castelo. E aquilo foi escavando, houve um tempo em que a escavação já estava num nível abaixo do nível do meio-fio. Ali proporcionando, eu pensava sempre num desastre, uma família dirigindo por ali, aquele desabar. E eu pedi ao Djalma Rodrigues, como jornalista, inclusive da Câmara, lá na Câmara, pedi a ele que levasse a conhecimento das pessoas. E ele, depois de muita luta, conseguiu levar vereadores para olhar aquela situação. E aí, então, passou-se a consertar. Veja como é difícil para o gestor que ele nomeia os seus auxiliares. E, muitas vezes, os auxiliares não são desonestos, mas são apáticos, não são eficientes. E isso deposita no gestor a qualidade de ineficiente, de incompetente. Ele vai pagar caro por essa gestão, e que uma gestão em que ele não pode sozinho administrar e conseguir evitar todos os problemas. Desembargador, o chamado para o recadastramento eleitoral, ele está contente? Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral está recebendo a resposta que precisava nesse momento, ou ainda está faltando a população ter consciência da importância desse recadastramento eleitoral? Eu acho que a população, Cristiane, ela tem consciência da importância do recadastramento eleitoral, da identificação do eleitor pelo sistema biométrico, mas há necessidade de que nós atinjamos mais aquela gente mais simples, mais humilde, que não pode se locomover. E o que acontece? Nós dependemos muito dos links a serem instalados pela das Oi. Operadoras. Pela Oi, porque não adianta nós nos deslocarmos lá para Estiva, lá para Vila Sarney, lá para Vila Olímpica. Nós estamos hoje lá na Janaína também, com uma das antenas do TRE. Nós temos duas antenas, uma está ocupada lá na Janaína e a outra está em São José de Ribamar.
Isso significa que nós estamos amarrados, não podemos ir até mais longe. E então a parte da cidade, com as pessoas que podem se locomover, ela está boa. Mas eu acho que você já me conhece um pouco nessa atividade profissional e sabe que eu não me aquieto, isso não justifica estar bom. Quer dizer, nós ainda não atingimos metade do eleitorado de São Luís, apesar de termos condições de atender mais de 3.000 pessoas, porque já atendemos 3.200 pessoas dia. Significa que estamos no ponto de atender, mas me parece que a necessidade desse deslocamento, me parece não, eu tenho certeza que a necessidade desse deslocamento lá para a periferia, mas precisamos de liberar as nossas antenas, que nós temos dois ônibus com capacidade cada um para a instalação de 5 atendentes, o que cobriria essa necessidade. Pedimos ao presidente Arnaldo Melo, com os deputados que estiveram nos visitando lá no TRE, que intercedesse junto à Oi para ver se antecipam isso da instalação desses links, porque nós temos o apoio do governo estadual, nós temos o apoio do governo municipal, nós temos o apoio da Assembleia, nós temos o apoio da Câmara Municipal, nós temos o apoio de todas as instituições, mas fisicamente a gente está de pés e mãos atados porque não podemos nos instalar em determinados lugares porque não há condição técnica para a nossa instalação. Nós queremos fazer isso e eu sonho até tecnológico, sonho com isso, se concluir até o mês de novembro. Se nós tivermos condições técnicas de instalar nossas antenas em 2 pontos mais distantes da ilha de São Luís, nós vamos resolver esse problema rapidamente, porque o resto está bom, mas bom não justifica apenas bom. Bom, desembargador, a gente quer agradecer a sua participação aqui no Portal da Assembleia, o senhor que vai falar daqui a pouquinho sobre reforma eleitoral, né? Ou reforma de eleitor. Ou reforma de eleitor, Porque né? o eleitor precisa se reformar nessa história toda também. Com certeza, e é preciso tomar consciência de que ele precisa ter essa reforma. Essa reforma. Montar na mídia e nas instituições essa responsabilidade de ajudar nesse processo todo. Né? Exatamente, Cristiane. Eu agradeço a oportunidade de dizer isso e de mostrar como nós estamos envolvidos, corpo e alma, nesse... É a única coisa que eu posso fazer como ludovicense, que tem recebido tanto carinho dos meus conterrâneos, sou respeitado, querido, fico feliz e por isso essa disposição. Eu não quero que esteja bom. Eu quero que a gente saia. É bom amanhã, então tem que melhorar amanhã. Está bom depois de amanhã, tem que melhorar depois de amanhã. É isso que o povo quer, que o agente público trabalhe mostrando que está de corpo e alma, justificando o pão de cada dia, porque o público é o cidadão que nos remunera para que nós trabalhemos da melhor qualidade possível. Desembargador, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço de novo. novo. Boa palestra para o senhor. Muito obrigado, Cristiane. Bom, e, aliás, é esse o papel da TV Assembleia, levar até você, telespectador, todas as informações, né, sobre o parlamento e sobre as instituições que trabalham e que têm esse dever público, né, de prestar serviço ao cidadão. E você pode acompanhar tudo isso a partir do canal 51.2 da TV Assembleia, canal 17 TVN e também pela internet, que a gente vai estar disseminando todas as informações, inclusive sobre o recadastramento eleitoral, sobre reforma política, sobre reforma eleitoral. Um ótimo dia para você. Daqui a pouquinho tem painel sobre reforma política que será transmitido ao vivo pela TV Assembleia, aqui do plenário da Assembleia Legislativa, o coração, né, da Casa Legislativa do Parlamento Maranhense. Você vai estar acompanhando todos os detalhes, inclusive a palestra do desembargador aqui pela TV Assembleia, transmitida ao vivo. Um ótimo dia para você e até amanhã.